Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela boa oportunidade de viver uma vida de temor, de respeito e de desejo de uma intimidade profunda com nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o dia que foi um dia um pouco desgastante, né? Algumas tarefas caseiras, uma faxina, a gente junta tanta papelada e depois não sabe o que fazer com elas, né? Mas a gente segue aí porque a gente está numa reta final, uma reta final não de vida, mas aqui na cidade de Belém. Mas para onde a gente for, a gente espera manter essa caminhada, manter essa vontade, esse prazer, esse relacionamento com a palavra de Deus e esse contato diário aqui com os irmãos, tá bom? Hoje, dia 15 de novembro de 2025, no nosso país a gente celebra a proclamação da República, né? Dia de festa, não sei nem se o brasileiro ainda celebra alguma coisa, na verdade, que a gente está cada hora mais distante, né, dessas datas, da questão significativa, do valor. Os pais já não passam mais para os filhos também já não passam, às vezes os pais, por uma questão já até de desânimo, pelo que eles veem ali na sua vida, às vezes uma luta muito intensa e parece não dar resultado, o país parece que desanda, e a gente vai. E a nossa busca, na verdade, é manter a nossa fidelidade ao Senhor, manter a fé ali, manter a passada, pedindo para que o Senhor nos dê governantes justos, ou para que os nossos governantes possam abrir suas mentes, abrir seus corações, para que possam buscar sabedoria em Deus, né, para conduzir o nosso país e com isso, quem sabe, né, com isso a gente ter dias melhores, já que bons governantes que temem ao Senhor, tendem a governar de uma forma que traz um melhor resultado para o povo, traz prosperidade, traz bênção, traz paz e traz a própria comunhão com o Senhor. E é nisso que a gente se agarra, essa é a nossa esperança. A nossa meditação está no capítulo 15, né? E a gente vai utilizar o versículo 23 para poder a gente direcionar a nossa caminhada aqui nessa noite. Ele diz assim: saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Eu, na hora que comecei a ler aqui os 33 versículos desse Provérbios, né? E a gente continua naquela batida, continua naquela caminhada lá, desde o Provérbios 10, em que os capítulos, eles trazem efetivamente em cada versículo provérbios. Alguns provérbios do mesmo capítulo acabam se conectando, né? Como é o caso, por exemplo, desse que vai ter um outro versículo aqui. Mas o que eu acho interessante aqui, o que na verdade me motivou a utilizar esse verso, foi que na hora que eu li sobre ele, eu automaticamente veio à minha mente uma atitude minha que acabou, vamos dizer assim, ferindo o coração de uma pessoa, primeiro que era mais velha do que eu, era um subordinado, vamos dizer assim, no trabalho, né? Subordinado no trabalho, extremamente competente, extremamente respeitoso, extremamente zeloso, apesar de uma experiência profissional muito maior do que a minha, né? Dentro do princípio que ele já, vamos dizer assim, cumpriu a sua carreira nativa, já saiu da ativa, foi para a reserva, voltou numa outra condição, mas ele se coloca ali com uma humildade, com respeito. Na verdade, ele se coloca dando uma lição para todos nós, que somos, vamos dizer assim, temporalmente mais modernos do que ele, fora que tem a grande maioria praticamente do setor é mais moderno do que ele. E eu cometi um erro com essa pessoa. E tem muito a ver com, vamos dizer assim, a inabilidade, né? A inabilidade de fazer uso da palavra. Ou, de uma forma mais direta, eu não soube dar uma resposta que não era nem uma pergunta, na verdade. Eu não soube conter o meu atrevimento, eu não soube conter a minha, vamos dizer assim, a minha percepção de uma situação que acabou criando um embaraço. E na hora que eu me expressei em relação a ele, que fiz um comentário sobre a sua roupa ali, principalmente eu fiz um comentário mais específico sobre o sapato que ele fazia uso, dizendo que estava um pouco, vamos dizer assim, precisando de uma limpeza um pouco mais aprimorada. E na hora que eu fiz isso, é impressionante, como automaticamente que eu olhei nos olhos dele, eu vi que eu não simplesmente fiz um comentário, eu machuquei o coração daquela pessoa. E foi um machucado, eu acredito que muito profundo, porque o semblante dele literalmente se transformou, se abateu, olhar compassivo, olhar triste. Talvez desse meu irmão tivesse tido até uma vontade de me dar uma resposta ali, mas acabou silenciando. Um comentário. O versículo ele fala de dar uma resposta, ou seja, mas só que eu fui para a segunda parte,
que como é boa a palavra certa na hora certa, na verdade, mas como é ruim a palavra errada na hora errada. Ficou assim. E analisando isso, quando a gente vai, por exemplo, no versículo 1 desse mesmo capítulo, existe algo semelhante que está escrito. Está na mesma rota, quando ele diz assim, a resposta delicada calma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Mais uma vez, nessa segunda parte, eu acredito que eu plantei um sentimento de raiva, um sentimento de indignação, um sentimento de tristeza. Mas eu percebi isso, só que eu me senti sem condições de reparar naquele momento a situação, ainda mais porque parecia ser uma situação aberta, porque estava ali no meio do salão, a gente conversando, eu não tive a intenção total, mas a palavra fez um corte profundo naquela pessoa. E o interessante é que quando você vai lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, né, no versículo 7, na segunda parte do versículo, ele diz o seguinte, que na vida, ele vai trazendo uma questão sobre o tempo, né? Ele diz que há tempo de ficar calado e tempo de falar. Eu não soube analisar os tempos, eu não soube equilibrar a situação, eu não soube me calar, não soube silenciar. Mas se ainda assim, se eu não soubesse silenciar, mas se eu soubesse usar a palavra certa, o resultado teria sido bem diferente. E aquilo me causou uma tristeza momentânea. Aquilo me causou um sentimento de fraqueza, de impotência, até de vergonha. Mas ainda assim eu silenciei, ainda assim eu fiquei calado, porque eu não sabia me conduzir, eu não sabia se eu, naquele exato momento, eu tentava me corrigir ou se eu iria piorar a situação. Então eu silenciei. Eu deixei ali o furor do momento, eu deixei aquele calor, aquela vibração negativa, ela poder se dissipar. Simplesmente me afastei, mas já me afastei de uma forma pensativa. Mas não transmiti para o coração dele da mesma forma como eu tinha transmitido a palavra. E lá da minha mesa eu olhava para a direção onde ele sentava e ficava me questionando como eu vou me restaurar com essa pessoa. Eu não achava tempo, eu não achava jeito. E isso foi me tomando, isso foi me consumindo. Isso me faz lembrar, por exemplo, está escrito lá em Efésios, capítulo 4, versículo 19, se me lembro bem. Na verdade, o versículo é o 29. Ele diz assim, na versão ARC: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim alguma que seja boa para a necessária edificação, para que dê graças aos que a ouvem. A minha palavra não edificou, a minha palavra não trouxe graça, a minha palavra não trouxe vida, a minha palavra não trouxe alegria. A minha palavra trouxe um sentimento de ressentimento, de tristeza, de silêncio, de um olhar cabisbaixo. Talvez ele deva ter imaginado, mas um menino desse, falando dessa forma, já que, comparando a sua idade, ela é mais avançada do que a minha. Parece que não houve respeito da minha parte. Eu machuquei. Mas eu ir para casa e pensar durante a noite, fiquei pensando várias, fiquei treinando, fiquei pensando, fiquei buscando como eu poderia me desculpar, me lamentar, mostrar minha impertinência para ele e pedir o seu perdão. E pedir, na verdade, que ele pudesse ter a chance da gente esquecer aquele mal entendido. Certamente, por diversas vezes a gente fala, e principalmente com uma pessoa como eu, que quem me conhece sabe que eu falo pelos cotovelos, né? É um problema, é uma característica não só minha, como alguns da minha família têm isso, até um bom número. E eu tento me policiar, eu tento me, vamos dizer assim, silenciar. Algumas vezes até consigo, mas a grande maioria não. E aí eu me meto em umas enrascadas que nem essa que eu estou retratando a vocês. É difícil. A gente precisa estar muito atento. Muito atento. Mas a gente precisa estar atento a isso, porque a gente precisa se apegar, por exemplo, como está escrito lá em Tiago, capítulo 1, no versículo 19. E ele diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. A gente precisa aprender a usar o tempo a nosso favor. A gente precisa aprender a controlar a nossa língua, o nosso pensamento. É bem verdade que, por vezes, a gente precisará fazer uso das palavras que aparentam trazer um incômodo maior para a pessoa. Uma palavra de correção, por exemplo, é algo nesse sentido.
A Bíblia nos orienta sobre a questão dos tolos e dos sábios. E fala muito sobre a questão dos sábios, que ele ama a correção. Eu mesmo, no meu grupo de oração com meus irmãos Jano, Valtair e Coutinho, pela madrugada, somos 4 homens que oramos, já comentei isso aqui em outro devocional, e uma das coisas que eu sempre digo para eles é que eles devem se sentir com autoridade para corrigir os meus atos, ou me chamar a atenção, ou aplicar a correção, para que eu possa, vamos dizer assim, me fazer uma pessoa mais sábia, mais inteligente, mais sensata e mais coerente na minha vivência cristã. Algo como se dissesse assim: talismã, afina a tua viola. Talismã, mantenha o passo na cadência correta. Eu faço isso. Mas a grande verdade é que, apesar da Bíblia trazer isso, que o sábio se alegra, o sábio ele se torna mais sábio porque lhe dá ouvidos, mas não é bem assim. Quando as pessoas falam para a gente, principalmente sobre o aspecto da correção, a gente tem uma frase, pelo menos eu escuto isso rotineiramente: ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas às vezes é necessário, meu irmão, ser chamado a atenção. Mas mesmo nesse chamar a atenção, é importante a gente aplicar esse princípio, que a resposta ela tem que ser delicada, a resposta ela tem que ser correta, essa resposta tem que acalmar aquele que se encontra, vamos dizer assim, na incoerência, mas tem que trazer uma alegria, mas não uma alegria da repreensão daquilo que você fez, é uma alegria porque você ajudou o teu próximo, você alertou o seu próximo, você propicia o teu próximo a viver uma experiência diferente, a se mudar, a se justificar, a corrigir a sua passada e a servir o Senhor melhor. É importante, irmãos, é importante que a gente aprenda a viver esses princípios e a colocá-los em prática. A gente tem diversas experiências na vida dos outros que a gente ouve e que a gente poderia relatar. Eu gosto de falar sobre as minhas experiências. E aí esse irmão de trabalho, eu tive no dia seguinte a oportunidade de me redimir perante ele, a oportunidade de pedir perdão, a oportunidade de dizer para ele que mesmo sem o propósito, eu reconhecia a minha impertinência, eu reconhecia o meu erro. E graças ao meu bom Deus, graças à sua ação poderosa e graças ao coração, que é um coração calmo daquele homem, nós hoje continuamos uma relação de amizade tranquila, uma relação de trabalho respeitosa, e ele é uma das pessoas que me ajuda bastante na forma como ele vive e na sua forma profissional. E é assim. Mas ficou a lição para que a gente possa saber usar a palavra no momento exato que ele precisa ser usado, mas sem jamais perder a ternura, perder o amor, perder a compaixão e principalmente o propósito de restauração da vida daquele que por acaso possa se encontrar no erro. Tudo certo, meu irmão? Fica na graça de Deus e Pai Todo-Poderoso. Deus te abençoe a tua família e que a gente possa seguir junto nessa caminhada cristã. Já aceitou Jesus Cristo como teu Salvador? Não? Tá brincando com a eternidade, né? Não brinca não, meu irmão. Não brinca não, porque com teus olhos fechar não há mais saída. Então, te recomendo. Diga sim para Jesus e começa, ainda hoje, a caminhar com Ele nessa vida. Que tudo vai se tornar, se não mais fácil, mas vai se tornar com muito mais paz para o teu coração. Porque facilidade nesse mundo não há. Fica na graça de Deus e Pai, que o Senhor possa nos cuidar, meu irmão.